Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. Mais uma terça-feira de alegria, porque noite de reencontro, de encontro e reencontro, e nesses reencontros nos refazemos, nos fortalecemos, porque trocamos informações, trocamos afeto, como dizemos na linguagem de terreiro, nós trocamos folhas. E noite de alegria também, porque eu estou aqui com a doutora Deise Natividade, que é psicóloga e é, sobretudo, uma estudiosa da saúde mental da população negra, uma pessoa que tem atuado de maneira profunda nesse setor e vai conversar um pouco conosco no âmbito aqui da nossa série Saúde Mental da População Negra. Seja bem-vinda, doutora Deise Natividade. A casa é sua. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com o seu público, né? É um prazer estar dialogando com o público que aqui está presente, ouvindo-nos. Eu que agradeço por você ter tido a delicadeza de aceitar o nosso convite para esse papo. Eu penso uma coisa que eu tenho uma certa dúvida, eu queria tirar essa dúvida contigo. Nos últimos anos, a gente tem falado bastante da questão negra, a gente tem falado bastante do autocuidado, talvez menos do autocuidado e mais da estética negra. A gente tem conquistado a possibilidade, por exemplo, de exercitar o uso do nosso cabelo afro, mas, por outro lado, a questão da saúde mental da população negra não tem tido tanto relevo, não tem sido tão discutida. Essa questão estética, ela também exerce pressão por desempenho, por performance, e isso acaba, de alguma forma, afetando a saúde mental da população negra? Com certeza. Na verdade, se você não tem uma autoestima em equilíbrio, a sua saúde mental ela vai estar também em desequilíbrio, né? A primeira coisa é nós olharmos para nós como pessoas que temos a nossa beleza, temos as nossas características, e a partir disso, nos aceitarmos. Então, se não há uma aceitação do indivíduo na sua plenitude, naquilo que ele é enquanto pessoa, enquanto essência, e a partir dessa essência olhar para a sua estética, para os seus cabelos crespos, para a sua pele negra retinta ou não retinta, para o nariz, que geralmente é mais alargado, para a boca, que é mais protuberante, para as maçãs do rosto, para o corpo, né? Geralmente nós, pessoas negras, temos mais volúpia corporal. Então, toda essa estrutura física que nos constitui enquanto pessoas, ela traz em si, desculpa, ela traz em si a nossa constituição e a nossa identidade, a nossa estruturação num corpo de existência, mas também de resistência, né? O nosso corpo sempre foi um corpo de muita resistência. Não é resistência só resistência física, mas é a resistência da existência num país marcadamente, institucionalmente racista. Então, nós nos colocamos num ambiente que é afrodiaspórico, já que somos 56% da população, isso fazendo uma análise média ponderada, né, de todos os estados, mas também a gente se coloca num ambiente onde as pessoas tendem a dizer que a nossa boca é feia porque é larga, nossos narizes não são perfeitos, como se eles não fossem capazes de respirar, porque para mim a imperfeição ela seria se eu não pudesse respirar. Mas se ele está ali, está Funcional, né? então ele não tem imperfeição, na verdade, né? Então, a imperfeição ela se dá a partir do olhar do outro apenas, mas não no meu olhar. Eu acho meu nariz lindo, minha boca linda, tanto é que a minha boca é tão bonita
que a maioria das pessoas não negras, principalmente as mulheres, tem feito plástica para ter lábios mais grossos, uma boca mais volumosa, né? E como é uma coisa artificial para elas, nem sempre isso fica bem, assim, fica tão bonito quanto fica em nós, mulheres e homens negros, que já temos isso na nossa natureza, né? Eu costumo dizer que as pessoas não negras têm, eu acho que uma certa intencionalidade de ser uma pessoa negra ou ter a estrutura física de uma pessoa negra, porque não só colocam volume nos quadris, como colocam volume na boca, colocam volume nas pernas, e isso tudo são características que nós temos. Também transitam para colocar mais tom de pele, como se fossem mais melaninados, né? No seu tom de pele. E aí essas características que nós trazemos, né? E quando acho que lá pelo século XVI, século XV, por aí, quando foi criada uma constelação de nome Andrômeda, ela se deu exclusivamente pela beleza da cultura negra, né? Da beleza da mulher negra. Então, Andrômeda ganha esse nome pela beleza da pele negra, né? Das mulheres negras. Então, ali nós éramos sempre consideradas as pessoas mais bonitas da sociedade e do planeta. Num dado momento, isso foi no século XIV, século XV, século XVI, com a invasão, né, e com a escravização dos países africanos pelos eurocêntricos, e isso começou a declinar. Mas a gente precisa resgatar essa nossa história e identificar que somos, sim, pessoas belas e que a nossa autoestima precisa manter-se no equilíbrio para que a nossa saúde mental também esteja no mesmo patamar. Interessante isso, porque, como você mencionou aí, pessoas brancas ou não negras pagam caro às vezes. E às vezes caro não só em dinheiro, porque eu me lembro que houve uma época que as pessoas usavam uma espécie de um batom, alguma coisa que dava a sensação ou a ideia de que o lábio era mais grosso, e algumas pessoas tiveram alergia, isso anos atrás. Mas, por outro lado, a gente vive as turras, de uma certa forma, com a nossa imagem, com a imagem dos nossos pais, dos nossos avós. Eu não sei se você se debruçou sobre o quanto isso acaba levando a população negra ao consultório terapêutico, e quanto isso deveria levar, ou seja, quanta gente anda com problemas, vamos dizer assim, psicoemocionais, né, em função até do descasamento, né, dessa relação de termos uma imagem desejada, mas sermos uma imagem rejeitada. Isso tem levado muita gente ao consultório? Você tem percebido isso? Com certeza. Eu acho que é uma reação psicoemocional advinda de uma situação psicossocial, né? Nós vivemos numa sociedade eurocêntrica que contempla a beleza a partir do eurocentrismo, mas não contempla a beleza a partir da população negra. Então, assim, eu costumo dizer que a gente vive numa sociedade esquizofrênica, porque nós somos as pessoas belas, somos as pessoas desejadas, seja sexualmente, seja porque a gente tem essa nossa beleza da tez da pele, ou seja porque a nossa beleza na tez, ela também se prolonga, né, em relação à idade mais madura. Quando a gente atinge a maioridade, a gente ainda continua com a tez nessa beleza, né, sem muitas rugas, sem muitas aparências da deteriorização, digamos assim, né, entre aspas aí, mas sem essa questão que o tempo, né, vai trazendo. Eu costumo dizer, eu já sou quase 60 a mais. Estou a 2 anos dos 60 a mais. E as pessoas, quando me olham, falam assim, mas você parece ter uns 40, você não parece ser avó, né? Porque eu tenho uma pele que não
representa isso. Então, a melanina, ela é um poderoso fator de contribuição para a manutenção da pele. E as pessoas que são menos melaninadas, elas tendem a ter uma pele com mais rugas, mais questões do avanço do tempo, né? E aí eu falava dessa questão da esquizofrenia, por isso, porque as pessoas vão pagar para se bronzear, para ficar muito bronzeadas, porque querem ter a tal da marquinha, do biquíni, não sei o quê, mas querem ter um tom de pele que elas acham bonito, mas elas não querem ser negras. As pessoas querem ter acesso e uso, e muitas das vezes se apropriam das nossas culturas, dos nossos saberes, das nossas invenções, das nossas criatividades, mas não querem dar valor àquilo que é nosso. Diga-se, por exemplo, o carnaval. Durante anos foi rejeitado, ninguém queria saber de carnaval, o samba era uma ação muito rejeitada. Hoje há uma apropriação do nosso carnaval por uma camada eurocêntrica muito forte. Igualmente, a gente pode dizer das roupas, dos jeans que eram os rasgados, né, que a gente usava pela dificuldade até de acesso a ter um tecido mais completo, hoje virou moda, se vende nas boutiques, nas lojas e tal. E por aí a gente vai dando vários exemplos. As nossas músicas, para além do samba, né, o rock, o tango, o funk, enfim, Bossa Nova, com Johnny Alf, o criador da Bossa Nova, e não foi Tom Jobim, tantos outros, né, espaços nos quais nós nos posicionamos e as pessoas desvalorizam. O próprio futebol, né, que durante anos a população negra não podia entrar ali, mas o futebol melhor, o mais bonito é de quem? É do Pelé, que é reconhecido mundialmente. Agora o Vini, depois foi Ronaldinho Gaúcho. Teve Garrincha antes, todos homens negros. Garrincha, maravilhoso, espetáculo de futebol. O cara driblava, ele fazia da perna torta dele uma oportunidade futebolística, né? Porque ele fazia gols, ele dava dribles. Eu acho que foi o melhor futebol. Eu assisti pelos vídeos, né? Então eu tive acesso, a família, né? Pai e irmão que gostam muito de futebol. Então eu tinha acesso de ver isso quase todo o final de semana. Tinha uns vídeos lá gravados do Garrincha. Então, essa nossa estrutura de conhecimento, de saber, de tecnologia social, incomoda alguns e eles, na verdade, a minha impressão é que eles querem se apropriar, né? Esses alguns querem se apropriar desse nosso saber, desse nosso conhecimento, mas, ao mesmo tempo, eles dizem que não tem valor, sabendo que há um valor. Então, eles rejeitam quem cuida, quem cria, quem faz, e rejeita a própria criação, mas depois se apropriam, né? Então, há uma relação muito esquizofrênica, né, na minha percepção do Brasil, das pessoas, principalmente as eurocêntricas, que agem dessa maneira, ou chamaria da branquitude, como disse Cida Bento, né? São as pessoas que assumem os nossos espaços, assumem os nossos lugares e não nos permitem transitar por aquilo que é nosso e que poderia ter sido compartilhado ou deve vir a ser compartilhado em algum momento. Aí, dentro dessa relação, obviamente que esse esvaziamento do sentido de ser negro, que causa sofrimento, mas, apesar disso, muita gente negra não tem buscado as psicoterapias possíveis. O que você diria para uma pessoa negra que tem uma certa reserva com relação à psicoterapia? Eu até compreendo, porque, assim, se a gente for olhar para algumas teorias, né, psicanalíticas, e principalmente para pessoas que ainda
ainda não têm esse grau de conhecimento, né, elas, às vezes, não transitam com esse olhar do afro-referenciamento. E não são todos os profissionais que já olham a questão da psicologia com uma perspectiva afro-referenciada. Então, eu entendo ainda algumas pessoas terem esse distanciamento em função desse desconhecimento da existência de uma psicologia que hoje tem na sua base as questões étnico-raciais. E existe um grupo muito forte, muito grande, pujante, e eu fico muito feliz por isso, porque quando eu me formei era um número muito reduzido, né, de psicólogos negros, e isso lá se vão mais de 30 anos. Então, naquela época era difícil eu ter uma referência negra como base e para poder também atuar. Eu hoje sou uma psicóloga que atendo especificamente pessoas negras, porque eu sei que esse é um lugar de dificuldade e arenoso para a população negra e poucas pessoas têm acesso. E entendo também que as pessoas ouviram durante muitos anos que psicologia era coisa boba, que era coisa tola. Não faz muito tempo, a ginasta, né, bastante conhecida, norte-americana, demonstrou o quão importante é a questão da psicologia e quanto importante você estar bem com a sua saúde mental. E eu creio que ali foi um grande marco, porque ela é uma mulher negra, bem posicionada, com recursos financeiros bastante abundantes, né? na sociedade, né? E aí ela trouxe isso no meio de de um evento que era um evento internacional, né? Que foi a Olimpíada, e ela demonstrou que ela não estava em condições de fazer aquilo, e se ela o fizesse, ela poderia sair muito mais prejudicada. Dali para cá, eu penso que esse lugar da psicologia, da psicoterapia, começou a ganhar novos contornos e a população negra começou a entender que ela também tem a possibilidade desse autocuidado, porque a gente sempre foi orientado a cuidar do outro e pouco se cuida, né? Pouco olha para si. Então, nós fomos, durante séculos, né? Basicamente 4 séculos, e eu diria mais do que 4 séculos, já quase 5 séculos, forjado na perspectiva do trabalho, de fazer o trabalho para o outro, mas com poucos olhares para o cuidado. A gente cuida do outro, mas não cuida de si mesmo. Então, nesse momento, eu penso que a gente está num processo de mudança social, de valorização da população negra pela psicoterapia, compreendendo quanto essa psicoterapia pode fortalecer a identidade, a estrutura de pensamento, a caminhada, a carreira, até a carreira profissional, né? A carreira acadêmica. Então, acho que está tendo um novo olhar. E o que havia antes está em processo de mudança. É interessante porque a Simone Biles, essa ginasta norte-americana, o que reforça o que você falou, que você mencionou sobre a questão de servir, apesar de ela ter afirmado e de fato estar com questões de saúde mental ali pressionando, ela competiu. Ela não participou de diversas provas, ela abdicou de participar de diversas provas, mas ela não ficou fora da Olimpíada. Ela não deixou de ir para o tablado, ou seja, ela acabou sendo instrumento também de exploração desse processo da disputa atlética, né, na Olimpíada. Agora, deixa eu te perguntar, Deise, quem quiser contatar você, a pessoa decidiu ouvir lá, Deise, e eu acho que eu preciso fazer uma psicoterapia, como é que contata você? Olha, a forma mais prática tem sido através do Instagram, que é @daisenatividade.esg,
E aí eu vou repetir, é DAISE, DAISE, natividade.esg, ou pelo meu contato telefônico, né? Ou então pelo próprio LinkedIn também. Eu estou no LinkedIn que está lá DAISE Natividade. Fala-se Daisy, mas escreve-se DAISE. Arroba daisenatividade.esg? Isso, porque eu trabalho Sim, muito com a questão social, né? Principalmente sim. das empresas, de como é que a gente está nesse cenário socioambiental e como é que a nossa relação com a natureza ela se estabelece. Trazendo um pouco o que o nosso agora ancestral, quilombola, Nego Bispo, configura nessas nossas relações sociais, né? O arroba é esse que está aí na tela. É esse mesmo. Eu tenho Maravilha, o prazer de atender. maravilha. Então, quem quiser contatar a Daisy na atividade, é assim que se escreve. Isso. Tem esse arroba aí, você pode entrar lá e contatar a Daisy, é assim que se fala, Exato. para fazer a sua terapia com uma pessoa que tem bastante experiência. Ô, Daisy, uma outra coisa importante também, e que uma das coisas que pressionam a saúde mental ou cria o sofrimento psicossocial na população negra é a questão do emprego-desemprego, né? Porque nós somos, nas crises, os primeiros a serem demitidos e, finalizada a crise, os últimos a serem contratados. E a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos acabou criando um abalo importante nessa questão da inclusão de pessoas negras e também LGBTQIA+, no mercado de trabalho. As empresas que têm esse tipo de programa lá nos Estados Unidos podem ser, inclusive, sancionadas lá pela presidência da República. Como é que você vê isso em relação às fragilidades mesmo, né? Econômicas e sociais da população negra, que muitas vezes acessa empresas por meio desse tipo de programa, né? De programa de diversificação do corpo de funcionários, e agora esse problema trazido aí pelo Donald Trump. Como é que você vê isso? Existem temas que eles precisam sempre estar no processo de estruturação. Tem a questão da diversidade e inclusão, né, o DEI, que é exatamente essa temática que você está trazendo, pessoas que entraram em diferentes empresas pelo programa de DEI. Nos Estados Unidos, isso está se finalizando. Aqui no Brasil, há uma porta também meio que se fechando nesse contexto, mas a gente não tem como fazer no Brasil aquilo que ocorre nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 13% de população negra. O Brasil tem 56%. Então, uma diferença de 43% é uma diferença muito significativa, né? Não tem como nós fazermos a nossa construção, né, social com base nessa perspectiva que o Donald Trump vem fazendo. Eu penso que instituições como o Mover, instituições como o Pacto pela Equidade, a Reafro, o CRIAR, e diferentes outras organizações, elas vêm criando condições favoráveis para que um número maior de pessoas negras possam ocupar ambientes de empresas. Aliás, 2030 a gente está prevendo que haja nas empresas brasileiras 30% de pessoas negras na liderança. Tem sido feito vários caminhos, né, para que essa proposição seja alcançada. Instituto Baobá, atualmente o próprio governo federal, né, a gestão governamental que se apresenta hoje, que o Brasil promoveu através do voto, também vem fazendo iniciativas e proposições para que isso aconteça através dos editais públicos, né, que fortalecem a sociedade de uma forma geral. Então, creio eu que a gente deva continuar
olhando e buscando que mais empresas adentrem por esse espaço e desenvolvam iniciativas que foquem no público brasileiro. Porque nós estamos com um contexto muito favorável, né? Principalmente quando a gente pensa nas pessoas que participaram e participam das cotas universitárias, que hoje atingiu um número bastante volumoso, e o índice de aprovação da população negra e bom posicionamento acadêmico, né, da população negra nesse espaço. Então, você, ainda que seja muito pequeno, mas a gente começou a ganhar mobilidade, né, nesse contexto, e aí eu tenho que dizer novamente, é muito pequena essa mobilidade, mas é uma mobilidade que está se promovendo, está se avançando a partir da presença de pessoas no espaço educacional. É claro que isso não abre portas efetivas para as empresas. Não, isso não acontece se a gente não tiver uma intencionalidade. Então, essa interseccionalidade de participação das pessoas negras nos ambientes de trabalho, ele precisa vir junto com a intencionalidade. Entendo. Você acha que, então, as posturas tomadas pelo governo norte-americano lá em relação a essa inclusão acabam por não impactar a realidade brasileira? Não, eu acho que ela impacta, sim, mas eu penso que, no médio prazo, isso vai se esvair. Ela deu um impacto, assim, logo de início. Algumas organizações aqui no Brasil diminuíram os seus espaços, né? Mas eu penso que, em função das nossas proposições, das nossas colocações, da nossa inserção enquanto população majoritária dentro do país, isso vai, em um dado momento, ganhar novas configurações. Eu sou otimista em relação a isso. Que bom, precisamos de otimismo, porque, inclusive, com as tarifas impostas pelo Donald Trump e que devem entrar em vigor no próximo dia 1º, não está fácil, né? E nova crise à vista, e como nós mencionamos aqui, nós negros e negras, somos os primeiros a perecer nesse tipo de situação. Odésio, você falou sobre uma série de coisas importantes aqui, nos ajudando a destrinchar nós e entender uma série de coisas, mas eu queria te fazer uma pergunta especial que eu nunca fiz para nenhum convidado aqui. Desde a atividade, afinal de contas, quem é você? Como se constituiu a bela figura que ora se nos apresenta? Então, Daisy Natividade é uma mulher negra, retinta, que passou por algumas dificuldades com essa questão étnico-racial na infância, né? Porque eu estudava numa escola particular, onde eu era a única criança negra dos quase 800 alunos da escola. Era uma escola relativamente cara, eu era bolsista. Depois entrou meu irmão, então ficamos nós dois, até que entrou uma terceira ou uma quarta criança, e depois foram outras crianças entrando naquela unidade educacional. E era uma escola de freira, e aí fui me constituindo como uma mulher negra, né, o tornar-se negra, né, da nossa querida escritora e profissional, que traz essa publicação, né, como um mantra assim, para a gente estar lendo e entendendo como é que essas relações vão sendo estabelecidas. E aí fui me construindo como essa pessoa que gosta de estudar, que gosta de olhar para as coisas de uma forma a serem solucionadas. Eu não sou a pessoa dos problemas, eu sou a pessoa das soluções. Então, psicóloga, doutoranda atualmente em psicologia, pesquisadora, conselheira, né, em alguns ambientes governamentais e não governamentais, trabalhando com empreendedorismo feminino. Fui forjada nesse ambiente do empreendedorismo. Meu pai era um homem empreendedor, tinha uma oficina mecânica. Minha mãe, uma mulher do serviço público,
que também estudou bastante para alcançar o estágio onde ela alcançou. Então, sou filha, sou mãe, sou avó, né? E tenho assim a grata bênção de ter os pais ainda vivos, de ter 2 filhos, um casal de filhos maravilhosos, um casal de netos também belíssimos. Então, essa é a Deise, que é uma moradora do estado do Rio de Janeiro, né, e que atualmente transita por diferentes estados e desenvolve iniciativas por diferentes ambientes, propondo iniciativas de qualificação profissional, trabalhando o rompimento de crenças limitantes nas mulheres que estão no mercado de trabalho, né, no empreendedorismo, e desenvolvendo a sua autonomia econômica para que elas possam ser cada vez mais prósperas e emancipadas economicamente. Você acaba citando, aliás, acaba não, você começa citando o livro Tornar-se Negra, da nossa querida Neuza Santos. Esse é um dos livros, Tornar-se Negro, da Neuza Santos, é um dos livros que você indicaria para quem quer enveredar aí pela psicologia ou pela psicanálise e exercer uma clínica racializada? Indique 3 livros, ou 4, já que eu já estou perguntando a Neuza Santos, vou dar o lambujo. 4 livros, 4 obras que você acha que são importantes para um psicólogo, uma psicóloga que quer entender e exercer a clínica racializada. Eu acho que o da Neuza Santos é um dos livros primordiais. Além de ser uma autora brasileira, né, ela traz muito daquilo que a gente vive no dia a dia no Brasil. Frantz Fanon é muito importante. Atual livro de Cida Bento, o Pacto da Branquitude, para entender a questão do mercado de trabalho. E eu gosto muito da autora Ronke Oyoromi. É um trabalho bastante interessante com o livro A Transversalidade da Mulher Negra, eu acho que é esse o nome. Yoronke Yomi, é uma nigeriana. Mas eu vou aproveitar e vou citar um outro livro, que é o da Chimamanda, Meio Sol Amarelo. É um livro de romance, mas ali também tem muitas informações que eu acho relevantes para o nosso dia a dia. E eu gosto muito dessa autora também, né? Como ela traz que não existe uma história única, né? As histórias são diversas, porque nós somos negros e somos diversos. O continente africano ele não é um país, ele é um continente com 54 países. Então, cada um de nós temos ali as nossas diversidades no ser negro. Então, eu gosto dessa proposição, porque geralmente nos veem como algo único, né? Ele é preto, mas ele é preto, só preto? Não, ele é preto e ele é diverso. Ele aqui, não sei se você está me ouvindo, mas tinha dado uma paradinha. Então, nós somos pretos e diversos. Sim. Hã? Somos pretos, somos diversos, porque temos classe social. Eu estava falando dessa questão de diversos, né? Diversos em tudo, desde a nossa essência, né, de origem, até a nossa forma de pensar, que é algo mais abstrato, mais subjetivo, né? Então, eu sou uma mulher negra bantu, eu venho do povo bantu, geneticamente, né? O meu povo é bantu. Mas quando eu fui ao continente africano a trabalho, eu percebi e eu consigo identificar e diferenciar os povos a partir das suas características fenóticas. Então, quando eu olho para alguém que tem uma característica mais congolesa, né, como eu acho que a sua, ela tem uma representação mais do Congo, né, sua fisionomia física, outras têm uma representação mais do povo bantu, outra do Senegal, outra da África do Sul, enfim, outro nigeriano. Então, cada um de nós temos características das aldeias das quais nós fomos
nossos ancestrais foram retirados e trazidos para o Brasil para serem escravizados. Mas é bom sempre lembrar que todas e todos nós somos filhos de quilombos, porque nós somos filhos da resistência. Nós não somos filhos da escravidão. Eu acho que esse é o recado principal também. Eu gostei dessa sua colocação de que eu tenho aspecto fenotípico congolês. Eu acho essa identidade fundamental. Mas eu quero agradecer muito, e agradeço aos orixás, aos inquices, aos voduns, pela alegria de entrevistar você, pela alegria de receber você no Café Preto. Agradeço pela sua gentileza de atender o nosso convite, apesar de toda a sua, enfim, todos os afazeres, todos os compromissos, você conseguiu abrir um espaço para conversar conosco. Eu agradeço muito e peço para você fazer suas considerações finais. É isso, eu também agradeço o convite e espero que toda pessoa negra consiga se olhar enquanto pessoa negra e se ver bela e belo, e que possa, a partir dessa beleza, levar e disseminar essa grandiosidade que é um ser de existência e resistência dentro de um país afrodiaspórico, uma relação afrodiaspórica, onde nós nos encontramos aqui no Brasil, né? E que sejamos felizes a partir daquilo que nós somos. Gente, eu conversei com a Deise na atividade que iluminou a nossa noite aqui. Falhando um pouquinho, né? A internet deu uma variada agora nesse finalzinho, né? Mas felizmente nós conseguimos chegar aqui a bom termo na nossa entrevista. Eu agradeço demais e na próxima quinta-feira tem Café Preto e na terça-feira tem mais Saúde Mental da População Negra. Grande abraço, Deise, grande abraço a todas, todos e todes. Tamo junto. Valeu.